Pessoal, hoje na live de hoje nós vamos falar com vocês 5 pontos específicos para que você possa produzir um conteúdo de maior qualidade, maior quantidade versus qualidade. O que é mais importante, quantidade ou qualidade? No meu ponto de vista, eu vou te dar 5 motivos e te explicar por que quantidade é melhor que qualidade. Então, vamos lá na live de hoje, assiste aí, acompanha com nós esse conteúdo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje nessa live, abri mais uma live aqui falando sobre conteúdo de marketing jurídico. E quem está chegando aqui nesse Instagram, eu tenho recebido muitos novos seguidores. Então, o que é esse Instagram? Quem sou eu? Eu sou o Rafael Mapa e a gente está aqui produzindo conteúdo diariamente para os amigos, os colegas advogados, falando sobre um pouco sobre a questão do marketing jurídico, principalmente digital, aqui dentro do Instagram, aqui dentro dessa ferramenta. E hoje eu vou passar para vocês 5 pontos quebrando uma crença limitante de todo mundo que vem aqui na internet, falando que qualidade é melhor que quantidade. Eu vou te dar 5 motivos e vou te explicar por que quantidade é melhor que qualidade. Então, existe uma mística aí, de uma forma geral, que todo mundo fala, não, não vou postar porque eu preciso fazer um conteúdo de qualidade, fica guardando aquele conteúdo, querendo trazer exclusivamente um conteúdo de qualidade. Eu vou quebrar esse paradigma, eu vou quebrar essa crença limitante e vou falar para vocês que quantidade, a princípio, é melhor que qualidade, tá? Parece um pouco não intuitivo isso que eu vou dizer, mas efetivamente, vai comigo que quantidade, a primeiro momento, é muito melhor que qualidade. Então você passa a entender efetivamente, fazendo uma analogia aqui até um pouco esdrúxula, vamos dizer assim. Imagine você, quando você tem um único filho, você trata ele com aquele todo carinho, com aquele todo amor e fica muito cuidado, cheio de dedos e por aí vai. Então, se você tem 10 filhos, por exemplo, acaba que a sua rotina, o seu dia a dia, aquilo vai se atropelando, cada um é de um jeito, cada forma, cada situação, cada um gosta mais disso, um é mais carinhoso, o outro é mais sistemático. Isso não dá tempo nem de você ficar pensando muito. A própria rotina do seu dia a dia transforma isso e você passa por cima dessa situação. Então, volto a dizer, qualidade é melhor que quantidade. Okay? Aliás, desculpa. Nesse primeiro momento, quantidade é melhor que qualidade. Então eu vou passar para vocês aqui por que eu digo isso e os 5 motivos que levam a crer e me levaram a ter conclusão de que essa quantidade é melhor que qualidade. Isso eu falo de experiência de 2, 3, 4 anos trabalhando aqui na rede social, utilizando o Instagram como ferramenta de captação e prospecção de clientes para minha advocacia. Eu faço isso há basicamente 4 anos e intensifiquei essa produção de conteúdo e utilizar essa ferramenta como uma forma de prospecção para a minha advocacia tem 2 anos e meio, então vem trabalhando e testando várias alternativas e vem mostrar e justificar para vocês que a priori o que eu estou falando, que qualidade é melhor que quantidade, vai se justificar nesses 5 pontos que eu venho para falar para vocês. Então vamos lá. O ponto número 1. Você vale apenas uma única dedada. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais conteúdo você vai produzir, mais fonte de contato, mais ponto de contato você vai ter com o seu telespectador. Como é que funciona o Instagram? Você vai lá, qualquer usuário dessa ferramenta, faz assim intuitivamente, vendo a tela do celular e vai passando aquele conteúdo. E qual que é a ferramenta mais importante? O que é o jogo do Instagram? Diferente do YouTube, por exemplo, o Instagram ele disputa a atenção. Então você tem que atrair a atenção do seu telespectador. Então você vale apenas uma única dedada. Então se você vai lá e posta um conteúdo, tá? Uma foto no feed, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes na semana, você concorre ali com 1 milhão de pessoas que passa na frente do feed daquela pessoa. Intuitivamente as pessoas seguem 500, 600, 700 mil pessoas. Então 700 pessoas. Então teoricamente você vai estar concorrendo ali
a atração daquele usuário com mais ou menos 500, 600 pessoas, 1.000 pessoas. Então, se você faz uma foto por dia de postagem, por dia não, por semana ou 2 vezes na semana, quando você vai passando aquele conteúdo, você não consegue captar e trair a atenção daquele seguidor que você tá lá, porque o cara tá vendo futebol, o cara tá vendo política, ele tá vendo outro carro, outra atração, outro entretenimento que ele tem dentro do Instagram. Então, para ele assistir você precisa de chamar a atenção dele. Então, o que isso vai acontecer? Quando você começa a produzir muita quantidade, ou seja, postar 1, 2 vezes no feed todos os dias, o que isso vai dizer? O cara tá te passando lá, viu você de manhã, aí continuou, tal, de tarde ele passou, viu mais uma postagem sua. À noite ele viu outra postagem sua. O que você está fazendo com isso? Você está traindo a atenção e mostrando para o cara que você efetivamente está ali produzindo conteúdo. E existem 2 formas de você chamar essa atenção. Ou por um conteúdo de qualidade, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente e falar sobre isso, ou sobre a persistência. Aquela forma que você toda hora está aparecendo na frente do cara. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai vencer ele pelo cansaço. Basicamente, todo mundo que cresce no Instagram é porque produz um conteúdo de muita quantidade. Então ele está ali aparecendo na frente do cara todas as vezes. E o que isso faz atrair? Essa questão várias vezes você está na frente da pessoa. E isso traz para ela uma sensação de que você está produzindo um conteúdo bastante interessante. Pensa comigo aqui, se você pega aí um hit musical, por exemplo, que viraliza, que toca todo mundo, vamos pegar aqui como, por exemplo, Barões da Pisadinha. A primeira vez que você escuta Barões da Pisadinha, tá? Você vai ter ali, esse conteúdo, essa música não é muito boa e tal, você passa bem despercebido. E aquilo começa a virar um hit e começa a tocar de novo. A segunda vez você já presta mais atenção. A terceira vez você já começa a ver que todo mundo está dançando, você já entra aquele hit na sua cabeça. E aí na quarta vez você já interagiu e já está começando a dançar, já põe no seu celular e aquilo impregna na sua cabeça e vira um conteúdo, uma música onde vira aquele chiclete. Isso são vários ritmos, vários hits que viralizam dessa forma. Aí se eu te pego, por exemplo, o que fez com isso? O Cristiano Ronaldo dançou a música lá, o Neymar, não me lembro. Isso virou um hit, todo mundo ouvia aquilo e toda hora, se eu te pego, e isso virou um conteúdo que impregnou na cabeça das pessoas. E é assim que você tem que usar no Instagram. Então aquela pessoa que vai lá, posta uma vez no feed, daí isso não chama atenção e também efetivamente não faz a pessoa prestar atenção no seu conteúdo, né? Então, chamar a atenção. Então, o jogo do Instagram é chamar a atenção. Isso acontece também no Stories. Então, geralmente, o que acontece? Muitas pessoas vão lá, abre a caixinha, abre o Stories, por exemplo, e começa a falar no Stories. Fala 1, 2. Aí, depois, mais uma semana depois, você vai e entra lá na pessoa, ela tem lá um Stories, único, exclusivo, com uma foto dela, de um cachorro, por exemplo. É a oportunidade que você tinha de chamar a atenção da pessoa. E você perdeu aquela oportunidade. E ela vai pular para o stories do outro. Então, se o outro começa a produzir todo dia um conteúdo, a primeiro momento a pessoa vai achar que o seu conteúdo talvez não é interessante. Mas aí ela viu um assunto, um advogado falando de direito previdenciário, por exemplo. Olha, esse cara fala de direito previdenciário. Tá bom. Amanhã ele entra no Instagram, tá lá você falando de direito previdenciário de novo. Aí ele fala, será que esse cara tem até razão mesmo, tá? Aí ele começa a te acompanhar. Aí depois de amanhã ele te viu de novo, você falando e resolvendo uma dor de um cliente do seu escritório que efetivamente é a mesma dor dele. Ele vai começar a te acompanhar e você cria ali, você chamou a atenção dele no primeiro momento, e você continuou ali chamando a atenção dele, fazendo com que ele acompanhe o seu conteúdo e faça impregnar na mente dele que você efetivamente é aquela pessoa que vai resolver o problema dele e que fala todos os dias sobre direito do consumidor. Então isso é muito importante
Por isso que eu digo, o conteúdo de quantidade, a primeiro momento, ele é mais importante que o conteúdo de qualidade. Então procure primeiramente a produzir conteúdos de muita quantidade. Depois, num segundo momento, e eu vou falar um pouco sobre isso, você vai preocupar sobre a qualidade do seu conteúdo. Não é que a qualidade não é importante, ela é importante sim, mas a construção passa aí intuitivamente pela quantidade, né? É muito comum a gente, nós advogados, que não temos a formação acadêmica, não estudamos efetivamente a fundo essas questões da rede social, de como ela funciona, como a ferramenta do Instagram funciona, intuitivamente a gente acha que a gente precisa de postar aquele conteúdo de bastante relevância, aquele conteúdo extraordinário. Não é assim, tá? Não precisa de ser assim. Você precisa de ter, primeiramente, a sua quantidade. Se você não for o advogado do Neymar, que vai numa audiência onde a Rede Globo, onde todas as mídias querem saber o que está acontecendo dentro daquele contexto, essa quantidade, essa qualidade sua, ela é irrelevante no primeiro momento. Então, primeiro você tem que focar na quantidade para posteriormente depois vir trazendo a qualidade. E mesmo assim, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. A sua qualidade também nunca pode deixar de ter quantidade. Aí eu vou explicar por que também disso. Então, veja bem, isso é bastante importante, bastante fundamental e cai por terra toda essa situação onde todo mundo fala que você precisa de postar primeiro a qualidade, preocupar com a qualidade e não com a quantidade. Isso é uma crença limitante que eu acabei de jogar por terra por vocês e todo mundo eu acompanho e sei disso e faço isso. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu posto conteúdo diariamente, quase 2, 3 conteúdos por dia no feed, stories frequentemente. Hoje a minha caixinha de stories, eu contei lá, deve ter dado quase 30 stories, 20 ou 30 stories, se não me engano. Então eu produzo conteúdo muito tempo. Aí as pessoas vão ainda perguntam assim, Rafael, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas se eu produzir, por exemplo, 2 posts, o Instagram, ele entrega menos? Não, isso não existe, tá? Não existe, pelo contrário. O que a ferramenta, o que o Instagram entende, o que o Facebook entende com relação a isso? O que ele busca? Ele busca efetivamente pessoas que querem produzir conteúdo. Porque quanto mais tempo você prende a pessoa aqui dentro dessa ferramenta para o Instagram, para o negócio deles, é muito mais importante que você prenda a pessoa aqui dentro. Então, isso também é outra crença, é outro mito que inventaram, que se você postar com muita frequência, efetivamente a sua entrega vai ser diminuída. Mentira, não existe isso e é pelo contrário. Quanto mais você posta, mais conteúdo você produz e tudo isso que eu acabei de falar. Você atrai mais pessoas para sua base, você atrai mais atenções, automaticamente os seus engajamentos melhoram, automaticamente a ferramenta começa a te entregar ainda até organicamente o seu conteúdo. Tá? Então, qualidade é o primeiro ponto, quantidade é muito mais importante que qualidade. Esse é o primeiro ponto que eu venho trazer para você, justificando por que essa quantidade é melhor do que qualidade. Beleza? A outra coisa que eles perguntam bastante também para mim aqui no meu direct, nas minhas mentorias que eu venho fazendo aí com as pessoas, com os advogados, com os colegas que utilizam a ferramenta do Instagram como forma de prospecção de cliente. É uma pergunta muito frequente isso também. É o seguinte: qual o melhor horário para postar? Pessoal, não existe um horário específico de melhor postagem. Entre 9 e 10 horas da noite, a diferença é em torno de 10%, 12% de entrega. O que você tem que entender é o seu público e como você vem doutrinando ele ao longo desse tempo, ao longo que você vem criando essa base de público para você. Se você efetivamente tem costume de postar todo dia 8 horas da manhã, o seu público está acostumado a ver os seus posts 8 horas da manhã. Se você posta uma vez por dia, o que você não pode fazer é que se você posta 2 vezes no dia ou 3 vezes no dia, é você vir e postar uma postagem 10 horas da manhã e outra 11 horas da manhã.
Então deixa para postar uma na parte da manhã e a outra no final do dia. Se você tem 3 posts no dia, você posta um de manhã, você posta um na hora do almoço, você posta um no horário da tarde. Então é outra crença limitante dizer que existem melhores horários para você fazer post aqui no Instagram, tá? O mais importante do que você ficar buscando informações é você saber o que o seu público consome e isso a ferramenta te mostra. Então se você for lá nos seus insights, nas suas informações da sua conta, você consegue ver os melhores horários quando você posta. Então você vai testando. Então às vezes o que é um melhor horário para mim não é o melhor horário para você. Cada hora, cada pessoa, ela tem um horário diferente e isso vai variar de acordo com o seu público. Então, caiu mais uma vez por terra mais uma crença onde que existe horário para você postar no Instagram. Não é isso. Teste, veja qual o melhor horário. Se você tem um post por dia, posta uma semana todo dia 9 horas da manhã. Na outra semana você passa para meio-dia, na outra semana você passa para 1 hora da tarde. E ali você vai ver o que é o melhor resultado. Claro que isso até atrelado também a outras métricas que o seu post tem que conter para você melhorar o seu engajamento e por aí vai. Então é importante você entender essa logística e como a ferramenta ela vai trazer essas informações e como a ferramenta utiliza e você trazer o algoritmo a seu favor. Beleza? Então, primeiro ponto está aí, quebrada mais uma objeção, por que quantidade é melhor que qualidade. Vamos cumprimentar a turma que entrou aí agora. Estou vendo muita gente entrando aí, não vou cumprimentar individualmente cada um de vocês, porque às vezes passou alguma pessoa e ela está online e a gente acaba que faz essa falta de educação, mas primeiramente dá boa noite a todos. Hoje a gente está aqui numa live de conteúdo exclusivo para os advogados, mas você que não é advogado também é bem-vindo aqui. Todas essas informações que eu venho trazendo, ela tem um cunho voltada para o pessoal da área do direito, para os advogados que querem utilizar o Instagram como ferramenta de captação, mas isso não impede de você também utilizar essas dicas que a gente dá aqui no dia a dia ou nessa própria live para aplicar no seu negócio se você quer utilizar o Instagram como ferramenta de prospecção e captação de cliente. Eu foco especificamente nos advogados, porque eu quero compartilhar com os colegas essa experiência que eu tenho trago para o meu escritório, tá? Então a gente está falando hoje aqui basicamente por que quantidade é melhor que qualidade. E eu expliquei o primeiro ponto, justificando por que então a quantidade é melhor que qualidade. O segundo ponto, para que serve a sua quantidade? Para você também filtrar o seu público, tá? O que isso quer dizer filtrar o público? Quanto mais eu posto, mais eu filtro o meu público, mais um público engajado eu tenho, mais possibilidade de prospecção de cliente e gerar resultados com o Instagram. Eu falo sempre e venho reforçando e reforço isso aqui para vocês. Primeira coisa, quando você entra no Instagram e você está aqui, você tem que ter qual que é o seu propósito de utilizar essa ferramenta. Ah, Rafael, o meu propósito aqui é puro e simples entretenimento. Então vai lá ver o seu Reels, vai lá ver os seus outros negócios, vai lá ver o que você quer. Essa live não serve para você. Aqui eu estou falando para os advogados que queiram transformar o Instagram como ferramenta de prospecção de clientes. O que isso significa dizer? E o que isso está atrelado ao conteúdo de postar muito? Está atrelado que quando você começa a postar muito, você vai filtrar efetivamente aquelas pessoas que estão interessadas no seu tema, tá? Por que isso? Por que isso? Por que esse fenômeno acontece? Quando eu começo a postar muito, eu perco seguidores? É uma pergunta que acontece também com muita frequência. Aí você cai naquela crença limitante, isso não funciona, porque eu estou postando muito, em vez de aumentar os meus números, eu estou diminuindo meus números. Isso é pensamento de quem efetivamente não entende como o Instagram funciona. Não necessariamente se você tem na sua base 30 mil, 40 mil, 5 mil ou 1.000 seguidores, que são seguidores qualificados que vão transformar em negócio para você dentro do Instagram.
Então, quando você cria sua conta e você traz isso, e você agora, no meio do caminho, quer mudar o jogo e fazer essa ferramenta funcionar a seu favor, e você começa a postar conteúdos, antigamente a sua base era composta de quê? Da sua tia, da sua avó, do seu amigo da faculdade, da sua amiga da escola, que não quer saber nada sobre direito penal. Ele não é uma pessoa que vai utilizar o seu serviço de direito penal. Então ele te seguia por educação ou porque gostava da foto do seu cachorro que você postava não com muita, não diariamente, mas que você postava lá de vez em quando. De vez em quando você postava uma sentença favorável do seu cliente. E aí, na hora que você começa a postar conteúdos regulares diariamente, fazer stories diariamente, postar informações no feed relacionado ao seu tema, ao seu nicho, né, falando da sua advocacia, como que você presta o seu serviço, isso não passa a ser para ele assunto interessante. Então, efetivamente, ele vai sair, ele vai deixar de seguir, ou ele via lá de vez em quando você postando alguma coisa de direito penal. Aí você começou a postar todo dia, começou a aparecer para ele todo dia, então a dedada lá tá indo. Não, mas esse cara de novo falando de direito penal, de como ele conseguiu livrar alguma pessoa da cadeia e por aí vai. A pessoa simplesmente para de seguir. E aí você vai começar a perder seguidores e aí você vai para de postar. Ah, não, eu estou perdendo muito seguidor, eu vou parar de postar. Por quê? Você começou-se a mexer, né? Você começou a incomodar, você começou a incomodar aquelas pessoas que não querem saber do seu conteúdo. E vão ficar efetivamente dentro da sua base pessoas que querem efetivamente consumir o seu conteúdo. Então, o que isso reverte para você? Isso reverte em pessoas que vão efetivamente, possivelmente, querer te contratar e vão efetivamente mostrar para querer consumir o seu conteúdo porque você está ali naquele momento mostrando para ela uma resolução de uma dor, de um problema que ela está passando, e aí o perfil seu começa a ficar mais bem selecionado. Então você vai ter ali efetivamente pessoas que poderão ser seus futuros clientes. Porque você está com o propósito de usar o Instagram não para lifestyle, e sim para gerar negócio. Então o seu colega que formou com você na faculdade, que é advogado talvez da área criminal também, ele pode te seguir para pegar algumas dicas, mas efetivamente ele pode entender que o seu conteúdo para ele não é relevante. Então, ele vai deixar de seguir. Então você vai sangrar nesse primeiro momento. Mas, consequentemente, você vai criar uma base de comunidade onde efetivamente são pessoas que vão gerar resultados para você na hora de você vender o seu serviço. Na hora que você for oferecer o seu serviço ou diariamente estar oferecendo o seu serviço, são possíveis clientes que vão estar efetivamente consumindo o seu conteúdo. Isso, com certeza, o seu número de engajamento vai subir e que para mim hoje é muito mais importante e até para o próprio Instagram é muito mais importante você ter um número de engajamento muito maior do que você ter um número, a base de seguidores muito grande, mas um engajamento muito baixo. Isso é parâmetro, inclusive, para o algoritmo entregar o seu conteúdo organicamente. Então veja bem, eu tenho uma base aqui, sei lá, de 30 mil seguidores. Eu posto uma foto e essa foto minha não tem uma performance muito bem de curtida, de salvamento, de compartilhamento, o que a ferramenta entende? Olha, esse conteúdo do Rafael não está interessante, porque ele tem 30 mil seguidores, apenas 10 pessoas curtiram a foto, ou apenas 10 pessoas interagiram com aquela publicação. Isso é um conteúdo que não tem valor para a base dele. Então, se você vem de um público que é automatizado, público de sorteio, público de qualquer tipo de automação, que é um público frio, isso não gera resultado para você. Então não adianta você ter um número muito grande de seguidores com a base muito fria. Então quando você começa
a fazer um conteúdo de postagem frequente, com conteúdo, com resolução de dores, com resolução de problemas, mostrando a sua cara, você começa a incomodar essas pessoas que não tem nada a ver com o seu nicho, elas começam a sair. E isso é muito importante para você, porque você está selecionando o seu público. Você está criando a sua base, que vai servir para você para outra etapa que eu vou falar daqui a pouquinho. Por que é importante você selecionar a sua base? Porque você vai criar comunidade. E você precisa de criar essa comunidade para você gerar sua autoridade dentro da rede social e dentro do seu nicho. Pescaram aí? Entenderam? Mais alguma coisa? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar a pergunta que a gente vai responder para vocês. E aí, quando você faz isso, que você começa a criar muito conteúdo, você começa a selecionar o seu público e começa a incomodar outras pessoas, nasce a figura do hater, que vai começar aí a falar mal do seu conteúdo, mas isso faz parte, todo mundo que cresce na internet vai ter esse tipo de gente, porque nem todo mundo agrada a todo mundo. Você não pode se incomodar e você não pode se deixar ou bloquear ou deixar de produzir o conteúdo, porque às vezes uma pessoa comentou no seu conteúdo que não gostou do conteúdo, que o seu conteúdo é ruim e por aí vai. Isso também faz parte do processo de seleção do público, porque efetivamente você começa a incomodar aquelas pessoas que não querem produzir que não querem consumir o seu conteúdo, não porque o seu conteúdo não é ruim, é porque o seu conteúdo não serve para ela, ela não precisa daquilo naquele momento. Então, se você produz conteúdo de direito do trabalho, por exemplo, e a sua base de seguidores são pessoas que são empresários, o seu conteúdo basicamente não vai servir para ele. Pode até servir, né? Porque ele vai ver como é que você conduz, como que é o comportamento do trabalhador, mas efetivamente, se você tem um conteúdo de direito de trabalho na sua base são pessoas que precisam consumir um conteúdo de direito de família, você efetivamente vai perder um pouquinho dessa base. E aí você vai afunilar o seu nicho, os seus seguidores, para que você cresça e possa expandir. E como é que você vai expandir mais fácil? Essa própria comunidade que vai ficar, que vai consumir o conteúdo seu, e você com a postagem frequente, com a produção de conteúdo frequente, entregando conteúdo de valor para essa base, você passa a ser autoridade para ela e ela automaticamente vai replicar o seu conteúdo. Replicando o seu conteúdo, vai atrair pessoas para dentro da sua base, pessoas que efetivamente querem consumir o seu conteúdo. Então você vai fazer a troca da sua base. Então primeiro você precisa de perder a sua base para você afunilar e aí você vai expandir essa base sua com essas pessoas que efetivamente querem consumir o seu conteúdo. Então quando você tem uma base que quer consumir o seu conteúdo e você posta para ela diariamente conteúdos que ela consome, ela vai replicar esse conteúdo. Replicando esse conteúdo, você vai atingir pessoas que efetivamente você não conhece e que vão também atrair, vão simpatizar com o seu conteúdo, que precisam do seu conteúdo e vão vir para a sua base essas pessoas. Então você vai estar no primeiro momento perdendo a base de pessoas que efetivamente não precisam do seu conteúdo, mas automaticamente criando o seu alicerce, vamos dizer assim, para que você possa aí, então crescer, trocar essa sua base por pessoas efetivas que querem consumir o seu conteúdo. E o que isso vai acontecer? Isso é o ciclo efetivamente que vai fazer com que você crie a sua base de pessoas que efetivamente consumam aquilo que você vende. Isso serve para advogado, para quem vende roupa, para todo tipo de pessoas. Então você precisa de efetivamente criar esse conteúdo para filtrar o seu público, para que você possa crescer sua base e gerar novos resultados para você. Então tá aí mais um segundo ponto que eu falo para vocês, que quantidade é melhor
que qualidade. Então, repetindo, se você posta muito, você atrai a atenção da pessoa, atraindo a atenção, você vai dispersar aquelas pessoas que não querem conduzir o seu conteúdo, você vai perder pessoas da sua base, mas pessoas que efetivamente não interessam para você, porque elas não vão te gerar nada, e efetivamente você vai criar a sua base, que vai replicar o seu conteúdo, e automaticamente você vai atrair pessoas que querem efetivamente consumir o seu conteúdo, e aí você vai criar uma base onde você vai poder vender o seu produto e vai conseguir vender mais, cada dia mais, porque você vai estar continuando com as suas postagens, e aí efetivamente é uma roda, um ciclo que não para. Por isso a importância de quantidade, sempre estar produzindo em quantidade, perfeito? Então ficar sem postar um dia sequer, gente, não existe isso. E aí eu passo então agora para o terceiro ponto, tá? O primeiro ponto, postagem contínua, frequente. O segundo ponto é porque você vai filtrar os seus seguidores, o seu perfil. E o terceiro ponto agora, melhoria contínua. O que isso quer dizer? Quantidade é a condição que te leva à qualidade. Você postar muito vai te levar a um ponto. Qual que é esse ponto? A perfeição. Então, eu vejo muito guru vendendo mentoria, vendendo curso aqui na internet, falando que você precisa de postar conteúdo de qualidade. Mas como que você chega na qualidade? Fazendo a quantidade. É totalmente intuitivo isso, mas isso no cotidiano, na vida real de qualquer ser humano é assim. Dizer que você precisa de postar apenas qualidade ao invés de quantidade significa dizer para você também que você só pode ir para a academia quando você efetivamente estiver malhadão. Significa dizer que você só pode pilotar um carro de Fórmula 1 se você tiver sido um piloto de Fórmula 1. Significa dizer que o Cristiano Ronaldo só é o melhor do mundo porque ele sempre foi o melhor jogador. Mas está completamente errado. Tudo precisa de um processo evolutivo. Então, para você crescer, você precisa de evoluir. Você precisa de postar muito. Para quê? Para que você aprenda com seus erros. Então, você vai fazer um post hoje, não com muita qualidade, mas com muita quantidade, e a partir daí você vai fazer uma quantidade intencional. O que eu chamo de quantidade intencional? É aquela quantidade que você faz sabendo que você está errando, e no próximo post você vai melhorar aquilo que você fez no post anterior que ficou ruim. É melhorar aquele stories que você fez e não deu muito engajamento porque você não utilizou uma técnica específica de perguntas e respostas, por exemplo, de enquete. É você descobrir aonde que está o seu erro do último post e fazer uma melhoria contínua. Então, você postando com quantidade, você vai saber aonde você está errando. Como que eu posso dizer para vocês? É muito intuitivo você fazer um único post, por exemplo, hoje, e ficar produzindo ele e postar. E você amanhã não posta porque, não, eu vou tentar produzir um outro conteúdo ruim demais, melhor do que esse. Mas qual que é o seu parâmetro de erro? Não é apenas num único post que você vai efetivamente descobrir por que você não está tendo um bom engajamento. É a melhoria contínua, você postando um hoje,
aí ele performou bem, amanhã você vai postar de novo, ele já não performou bem de novo, porque a legenda não tá legal, e aí você vai melhorando, você vai adaptando. Então, o processo de qualidade, de evolução de qualidade, ele passa pelo processo de quantidade. Você só consegue evoluir em tudo que você faz na vida se você tiver quantidade, tá? Então, comece fazendo o beabá, o feijão com arroz do Instagram. É você postar e fazer stories, usar todas as ferramentas que o Instagram te oferece. Fazendo o feijão com arroz, o beabá. A exceção que vai fazer com que você melhore o seu conteúdo. Então, a pessoa que posta, faz o feijão com arroz todos os dias, fazendo isso 3, 4, 5, 6, 7 meses, ela começa a construir aí a sua autoridade e ela pode criar uma exceção, porque ela já vai começar a conhecer como que a ferramenta funciona e tem as suas experiências que ela traz essa bagagem dos últimos anos. Quem de vocês aqui, advogado, que acha que hoje está melhor peticionando ou melhor fazendo uma audiência do que ele fez, que você fez quando você formou lá há 5, 6, 7 anos atrás? Eu falo com vocês de experiência própria. A minha primeira, eu até fiz um post esses dias falando sobre isso. Esses dias não, se não me engano foi hoje de manhã, tá lá no meu feed. A minha primeira petição foi uma bosta. A minha primeira inicial trabalhista, uma área que eu atuo muito, foi horrível. A minha primeira defesa trabalhista foi horrível. A minha primeira audiência foi péssima. Mas eu tenho hoje 10 anos de advocacia, eu formei em 2011. Nós estamos em 2021. As audiências que eu faço hoje, elas são completamente diferentes das audiências que eu fazia há 10 anos atrás. Por quê? Eu vim fazendo uma melhoria contínua. Eu estudei, eu melhorei, aprendi técnicas, aprendi experiências, aprendi com erros meus nas próprias audiências. Então isso, por que aqui seria diferente? Se você for esperar sempre o melhor conteúdo para você postar, é a mesma coisa de você ser advogado e esperar você ter experiência para advogar sem advogar. Como é que você adquire experiência? Como é que você adquire maldade? Isso a faculdade não te ensina. Como que eu aprendi tudo isso que eu compartilho com vocês aqui na rede social? É estudando, é trazendo essa experiência de 3, 4 anos atrás de rede social para o meu dia a dia de hoje, aplicando técnicas que outros aplicam no nicho de mercado deles, trazendo para a advocacia. E isso é um processo de evolução contínua. Então, a quantidade, quando ela é intencional, é um processo de evolução de qualquer área que você vai atuar. Independente se é no Instagram, independente se é na advocacia, independente se é na área médica, independente de qualquer área que você vai. Então é completamente na contramão você dizer que você precisa de exclusivamente de postar qualidade em vez de quantidade. Como é que você vai aprender se você não tem a mão na massa diariamente? E aí eu falo com vocês outra coisa. Mas como eu vou produzir o meu conteúdo? Como eu vou fazer o meu post? Copia. O meu Instagram tá aí. Se vocês quiserem copiar, pode copiar à vontade. Para quê? Para que você passe, desde que você copie e você faça um processo de evolução no seu conteúdo. Se você continua replicando conteúdo 15 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses, aí você tem um outro problema. O que deve acontecer para você é você pegar os grandes players que você tem aí na rede social, que você tem como, vamos dizer assim, inspiração. No primeiro momento você copiar, talvez, não copiar literalmente o que a pessoa está falando, mas basicamente servir como inspiração para um conteúdo seu.
A partir daquele momento, você criar o seu próprio jargão, você criar o seu próprio conteúdo, dentro daquilo que você vai produzindo, dentro daquilo que o seu público vai te cobrando, você efetivamente vai produzindo o seu conteúdo e vai mostrando efetivamente e construindo ali nessa melhora contínua que eu venho para fazer para vocês. E aí a gente já faz a ligação com o quarto ponto. O que é o quarto ponto? É você estar num processo de evolução tão grande na questão de quantidade que você vai postar quantidade com qualidade. Isso vai trazer um fenômeno de dominação territorial. O que é essa denominação territorial, Rafael? A dominação territorial é o quê? Você começa a postar conteúdos de muito valor, que vai te diferenciar dentro do seu nicho, dificultando com que pessoas novas que queiram efetivamente adentrar o seu nicho vão ter dificuldades porque você tem um conteúdo de muita quantidade com muita qualidade. Então você domina o território sendo a pessoa de referência dentro do seu contexto. Então, se você é um advogado da área de direito de família e vem nesse processo de evolutivo, de publicação em quantidade, na quantidade que eu falo, que eu disse, com quantidade intencional, e você passa por um processo onde você posta quantidade com qualidade, você domina o seu território e efetivamente você passa a ser referência e um grande player dentro da sua área específica, dentro do seu nicho. Isso traz com que você dificulte pessoas que vêm lá do início, começando no processo de quantidade, para que ela possa dificultar e você domine ali o território e fique com o território dominado. E aí você vai me perguntar, uai, mas se eu então tenho hoje um grande player no meu mercado que utiliza essa técnica, né, da dominação de território, eu não vou conseguir alcançar? Não. Você vai conseguir alcançar sim. Mas você vai ter que passar por um processo. Por quê? Além disso, o que vai acontecer? Às vezes, ela domina esse território para um determinado público que entende a linguagem, que humanizou com ela, que se identifica com essa pessoa. Mas existem pessoas que precisam consumir esse conteúdo que não identifica com essa pessoa, que pode identificar com o seu conteúdo, com a sua linguagem, com o seu lifestyle, com o seu dia a dia, com o conteúdo que você posta que vai ser diferente desse grande player. Então, quando você começa a fazer o processo então de postagem continuada, né, da postagem em quantidade e transforma na processo de qualidade com quantidade, você pode também criar ali a sua dominação territorial. E o que isso faz dizer? O que vocês têm que entender também? Você precisa de 1.000 clientes comprando o seu produto, te contratando a R$1.000 para você faturar R$1 milhão. Então você não precisa de ter uma base de 5 milhões de pessoas para você produzir ou faturar isso que eu estou falando com você. Então se você tem uma base ali em torno aí de 20, 30, 40 mil, e você é essa base consistente, você construiu isso desde lá do início, fez o seu filtro, e você tem uma comunidade que compra a sua ideia. Por que eu digo criação de comunidade? Porque a comunidade ela precisa de uma pessoa de referência, de uma pessoa que construa a ideia e que faça com que ela compre a sua ideia e que você é a referência e dita a regra para ela, o verdadeiro influenciador. Então por isso que é importante você criar uma base consistente, porque aí fica mais fácil de você vender o seu produto, porque ela acredita em você, naquilo que você fala, porque você é efetivamente um influenciador. Então, você consegue então criar ali a sua base territorial, né, a sua dominação territorial, fazendo todo esse processo de postagem contínua com evolução
que vai gerar uma postagem contínua com qualidade. Então, quando você atinge a qualidade, não significa que você tem que parar de ter a frequência, né? A quantidade. As duas se unem, fazendo com que você ainda ganhe mais território e ainda vai girar mais a roda, que eu chamo do ciclo de ouro. Quanto mais você posta, mais autoridade você ganha, mais efetivamente você fecha mais contratos. E essa roda não pode parar nunca, porque é um ciclo. Porque se você parar hoje, você está no ápice, para de postar, mesmo que você esteja no processo de qualidade, para de postar uma semana, 15 dias, 20 dias, vão dar falta de você, no 30 dias a pessoa já começa a produzir outro conteúdo. Não necessariamente nem um conteúdo seu, um concorrente seu. Às vezes ela começa, ou a prioridade dela é outra, você já resolveu o problema dela de família, que ela tinha de pensão, e agora ela já resolveu e já passou a vida, ela está começando agora preocupada como que ela vai emagrecer. Isso é o ciclo. Então você também não pode perder esse ciclo e você deve continuar frequentemente fazendo a quantidade com a qualidade. E aí também, fazendo esse ponto de dominação, ele vai te levar também a aumentar a sua autoridade. Fazendo aumentar a sua autoridade, você vende mais caro o seu serviço. Tá? Então, se você lá atrás não tinha uma autoridade grande para fazer uma ação trabalhista, você cobrava 10, 15%, como você aumentou a sua autoridade, você pode fixar os seus honorários em 30%. Se você advoga para reclamante, por exemplo, se você faz o processo de família, não, para fazer um divórcio há um tempo atrás eu cobrava R$1.000. Hoje, como eu tenho autoridade, como eu sou convidado para fazer palestra, como eu crio um mastermind, quando enfim, eu ponho preço no meu serviço. Eu cobro R$5.000 para fazer um divórcio. Sua agenda vai estar cheia, você é autoridade. Todo mundo quer te contratar, então você põe preço. Porque também existe um gatilho mental que se você não põe preço, quanto mais você paga, mais valor tem. Então se você tem uma autoridade muito grande e continua cobrando o seu valor lá atrás de quando você cobrava, isso cai por terra a sua autoridade também. O Rafael cobra R$1.000 para fazer inventário, sendo que o João, que nem tem essa autoridade tanta, cobra também os mesmos R$1.000, então efetivamente ele é a mesma coisa que o outro. Então cai por terra a sua autoridade. Então quando você cresce a sua autoridade, a sua demanda aumenta, automaticamente é a lei da oferta e da demanda, você vai aumentar o seu preço também, fazendo com que você aumente a sua autoridade. Então isso é intuitivo na mente do ser humano. Quanto mais você paga, você espera que o preço está atrelado ao valor. Por isso que grandes advogados conhecidos aí cobram valores astronômicos para fazer uma defesa na área criminal, para fazer um júri, e isso é através, você também pode construir essa autoridade, e muito mais fácil do que a advocacia tradicional de 10 anos, 15 anos atrás. Hoje essa ferramenta possibilita, por exemplo, para você ter uma ideia, como é que acontece? Vou pegar a minha área que eu atuo, por exemplo. Para mim pegar um cliente hoje da área empresarial, uma empresa num contencioso, por exemplo, há 10 anos atrás eu precisava de um relacionamento, alguma pessoa me indicar, primo, o famoso amigo do meu pai, o primo do não sei quem, porque é um ambiente muito fechado. Então aquelas pessoas que tinham berço na advocacia, elas prevaleciam. E você precisaria de 10, 15, 20 anos de advogado para você conseguir expandir, demonstrar para a sua sociedade, para o seu ciclo de relacionamento, que você era um advogado bem sucedido. E para medir o seu conhecimento era através disso. Então você demoraria 10, 20 anos. Hoje eu estou fazendo uma live aqui, que teoricamente eu posso pegar um conteúdo meu patrocinado, por exemplo, da área do direito tributário, por exemplo, que uma pessoa que jamais me conhecia viu o meu conteúdo, foi com a minha cara, viu que eu tenho conhecimento, viu que eu tenho experiência, viu que eu tenho know-how para defender ele naquela ação, pode me contratar. E eu posso cobrar o valor que eu achar que naquele momento eu estou cobrando. Coisa que isso há 10 anos atrás eu não conseguiria jamais. Posso hoje estar devendo, você pode estar fazendo um conteúdo de direito de trabalho, o dono da Localiza vê o seu conteúdo e gostar da sua cara e te contratar.
se você defender uma causa da Localiza, um ponto específico, uma tese nova que você inventou na área do direito tributário, que encaixa na dor que ele está sentindo, ele vai te contratar e vai te dar a oportunidade. Como é que você chegaria dentro dele há 10 anos atrás, se não fosse a rede social? E aí você perde a oportunidade desse seu conteúdo chegar até a pessoa e você, a última postagem que você tem dentro da sua rede social tem 90 dias atrás. E se você está ali frequentemente alimentando seu conteúdo, postando conteúdo, você está mostrando a sua autoridade a todo momento. Então eu venho aqui falar para vocês, gente, como é que você vai crescer o seu Instagram, como é que você vai utilizar essa ferramenta para gerar negócio. Ah, você tem que vir postar todos os dias, beleza? Vem. Aí eu vim aqui e falei com você hoje. Amanhã você entra no meu Instagram, não tem mais nada. Depois de amanhã você entra. Aí eu venho daqui a um ano e falo para vocês de novo. Gente, vocês têm que postar todo dia. Qual a autoridade que eu tenho em falar isso? Então é a mesma coisa você que é da área específica do direito, você tá ali todo dia falando pro cara que ele precisa de fazer isso. Você todo dia tá ali mostrando resultados que você fez dentro da sua advocacia. Você todo dia tá ali falando dicas de como ele vai fazer para diminuir o valor da pensão que ele paga todo dia. Você todo dia está ali falando para o consumidor de como evitar tomar prejuízo nas compras feitas pela internet. Então, é isso que vocês têm que entender. E aí a gente passa para o quinto e último ponto, que é a cereja do bolo, que eu venho falar para vocês. O que que isso vai fazer? Todo esse conjunto de qualidade, passando pelo filtro do seu público, automaticamente vindo lá pelo ponto da dominação, pela qualidade, transformar a quantidade em qualidade e efetivamente passando pelo ponto da dominação. Você vai melhorar o seu resultado na hora da venda. Então, as pessoas querem comprar de você não exclusivamente porque você está aqui todos os dias vendendo. Você precisa de criar pontos de contato com ela. Então, não é aquele feed vitrine onde o advogado posta todo dia. Eu sou, nem pode fazer isso, mas fica postando lá todo dia aquelas noticiazinhas. Ah, eu sou um advogado bom, é isso, é aquilo, meu resultado é esse. Não, você está aqui cativando a pessoa tem que entender, primeiramente, nós, seres humanos, temos intuitivamente, dentro do nosso cérebro, informações de que efetivamente eu preciso de estar levando vantagem, vamos dizer assim, não é levando vantagem ao pé da letra da palavra levar vantagem, mas no meu subconsciente, por que que eu estou comprando um curso de mentoria do Rafael para melhorar a minha advocacia no Instagram? Porque toda terça e toda quinta-feira ele está aqui dando live, criando conteúdo, mostrando para mim de como eu posso crescer o meu escritório utilizando essa ferramenta. Todo dia eu posto conteúdo com relação a isso. Todo dia eu estou mostrando como que o advogado pode fazer isso. Eu estou criando ponto de contato com o advogado, que é meu público-alvo, que efetivamente ele vai consumir o meu produto. Então, efetivamente, você que é advogado da área de direito de família, não é toda hora falando, entra com a sua ação, revisão, entra com a sua revisão de alimentos, seu filho tem 18 anos, corta, não é isso. Você tem que criar ali com ele uma proximidade, vamos dizer assim, né? Trazer ele para o seu lado. A venda é a construção de relacionamento. Para que depois, lá na frente, na hora que você pôr o seu curso à venda, você pôr o seu serviço à venda, o cara vai criar, nem que seja pela reciprocidade, de tanto conteúdo que você passou para ele, de tanta informação que você deu para ele de graça, ele vai pôr hashtag imagina no pago. A venda é uma consequência de tudo isso que a gente veio falando com vocês. Você vai mostrar uma resolução do problema, você vai mostrar uma proximidade com a pessoa, você vai mostrar a investida de desejos da pessoa, ela tem um desejo de diminuir o valor da pensão, ela tem um desejo de processar aquela companhia de energia elétrica que todo mês cobra dela a taxa de anulação do serviço público,
que é indevida e ela está insistentemente insatisfeita com isso, e você compra a briga dela, você está do lado dela, você dá dica para ela todo dia, sempre mostrando através de conteúdo, nunca ficando todo dia querendo vender. Não tenha medo. Até escrevi uma frase aqui, ó. Não tenha medo. Quantidade vai gerar conexão, confiança, e você vai vender, e a venda é uma consequência. Então são 3 Cs. Não tenha medo, a quantidade vai gerar uma conexão, vai gerar uma confiança, e a venda é uma consequência dessa relação construída com o seu público. Beleza? Vou deixar um pouquinho para a galera fazer algumas perguntas, que a gente finalizou aqui hoje o conteúdo. Por que é importante, então, essa quantidade quantidade versus qualidade? Exatamente. Persistências, deve ser persistência, né? Que a Eliane quis escrever. É a persistência vai fazer com qualquer ser humano, em qualquer área, não só aqui no Instagram. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja próspera que não tenha tido persistência naquilo que ela faz. Então a persistência aqui no Instagram não é diferente de qualquer área, em qualquer área que você queira atuar, em tudo aquilo que você queira fazer. Tá? Quando eu abri meu escritório, foi com muita persistência que eu cheguei até hoje. Então, não foi fácil eu abrir o meu escritório e ter feito. Efetivamente, quando eu abri meu escritório, eu fui criticado por algumas pessoas, porque eu estava trabalhando dentro de um escritório onde eu tinha uma segurança, vamos dizer assim, né, aos olhos dessas pessoas, que para mim não era interessante. Então, mas eu tive persistência de abrir meu escritório, de correr atrás dos meus clientes, e isso é o que é o reflexo também do seu Instagram. Se você não tem a persistência aqui, você também não vai virar dentro dessa ferramenta. Beleza, gente? No mais, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Me acompanhe lá no Instagram diariamente, a gente dá esse conteúdo, a gente passa um pouquinho dessa experiência, dessa advocacia, vamos dizer assim, nova, né? Dessa advocacia que vem surgindo aí, dessa advocacia nova, que requer muita persistência, que requer muita dedicação, que requer muita doação, não só para os clientes, mas para a sua advocacia. Uma advocacia muito mais dinâmica, muito mais rápida, onde o cliente te manda documento pelo WhatsApp, te manda dúvida pelo WhatsApp, você tem que ir ali a todo momento, 24 horas, estar trabalhando e respondendo o cliente. Beleza? Tamo junto. Vou dar um joinha aqui. Quem quiser tirar um print e postar lá, a gente vai repostar todo mundo. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.